Meus nobres, então é o seguinte, chegou a hora de bater o martelo. Ivan, você investiria em MXRF11 ou não? Fala, meus nobres, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Ivan Ferreira, o investidor mais pobre da internet, como vocês bem já sabem. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo onde nós iremos fazer aqui uma análise prática do fundo MXRF11. E de cara eu quero falar para você ficar até o final do vídeo, porque lá eu vou falar para vocês se eu investiria ou não e quanto que eu colocaria do meu patrimônio neste fundo aqui. Pessoal, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui no MXRF11 é justamente o preço dele. Ele é um fundo negociado ali na faixa dos R$10, né, abaixo dos R$10. Então, assim, para quem está começando agora os investimentos em fundos imobiliários, ações, é interessante olhar para o MXRF11 justamente por conta desse preço, né? Um valor bem acessível, bem baixo para poder estar investindo. Mas pelo fato dele ter um valor baixo, não significa que ele seja bom, tá? É aí que você tem que ficar um pouco mais atento na sua análise. Afinal de contas, já dizia a mamãe, né? Quem vê cara não vê coração. Então aqui a gente está utilizando o Status Invest, né? Para fazer essa análise aqui. Depois a gente vai usar o Trade Map também, né? Porque tem um outro ponto que eu gosto de visualizar assim nesses dois sites. O outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é justamente o P sobre VP, né? Eu falei para vocês do preço, né, que é negociado abaixo de R$10, e aqui a gente mostra que em relação ao valor patrimonial, aquele preço do fundo está abaixo. É como se ele estivesse sendo negociado com desconto, tá? Quando o P sobre VP está abaixo de 1. Outro ponto muito importante aqui ainda nessa tela para a gente se atentar é a questão do caixa, né? Para fundos imobiliários, quanto menos caixas, quanto menos valor em caixa eles têm, melhor é. Porque isso significa que o patrimônio dele está alocado em ativos para poder ter ali os rendimentos, né? Afinal de contas, esse aqui é o objetivo dos fundos imobiliários, né? Prover rendimentos ali para os cotistas todo mês. Então, não faria muito sentido se um fundo tivesse um caixa muito alto. Então, quanto menor, melhor. E vamos continuar nessa tela aqui, né? Porque eu quero olhar aqui para o último rendimento do MXRF11, né? A gente vai olhar para o histórico dele ainda, tá? Calma aí. Mas esse último rendimento dele aqui mostra pra gente que foi acima de 1%. Quando eu vou fazer investimentos em fundos imobiliários, eu olho esses pontos aqui como sendo os principais, né? O dividendo acima de 1% ou em 1%, o P sobre VP ali no máximo entre 1,3 e também a questão do valor em caixa, né? Porque se o fundo tiver muito caixa, como eu já falei pra vocês anteriormente, significa que este dinheiro tá meio que parado ali ao invés de ser remunerado. Mas óbvio que esse indicador aqui do valor em caixa, ele não deve ser olhado de forma única, né? Bem como todos os outros. Por quê? Tem a seguinte questão. Vamos imaginar aqui que um determinado fundo tem ali 5% de valor em caixa. Pô, é um valor muito alto, tá ligado? Mas vamos supor que também os outros indicadores dele estejam performando muito bem, como um yield acima de 1%, um P sobre VP ali na casa dos 1 também, ou seja, do valor justo do fundo. Isso significa que se este fundo, a hora que esse fundo usar esse caixa para comprar outros ativos e começar a distribuir mais rendimentos, ele vai ter uma valorização. E isso pode, uma valorização na cota e também nos rendimentos, né? O que significa que teria ali uma valorização do seu patrimônio de uma forma indireta, né? Porque quem investe em fundo procura remuneração do capital e não valorização do capital. Bom, agora nessa tela aqui a gente consegue visualizar o histórico de distribuição de rendimentos do fundo, né? A gente vê aqui que o em laranja, né, em relação ao ano de 2021 e esse azul, verde, sei lá o que é em relação ao ano de 2022. E a gente percebe, né, que o ano de 2022 já começou relativamente melhor que o mesmo período, né, do ano passado. O fundo já começou a distribuir mais rendimentos em relação ao mesmo período do ano passado, no início do ano aqui, nesses 3 primeiros meses. Mesmo que venha a ter uma queda aqui, né, como foi no caso de abril, maio e junho e também julho do ano passado, a gente pode meio que fazer uma projeção, né, meio que prever que o fundo ainda assim, mesmo que venha a ter uma queda na distribuição de rendimentos agora, né, nesses próximos meses, será maior do que o período anterior. Justamente porque nesses 3 meses aqui ele já conseguiu superar, né? Então a gente consegue pressupor que ele também vá superar nos meses seguintes. Mas óbvio, gente, ninguém aqui tem bola de cristal, então pode ser que o fundo não supere. Aí ele começa a performar mal, então a gente olha e revê os nossos conceitos de investimentos. Mas ainda falando sobre histórico, aqui embaixo você consegue visualizar isso aqui até um pouco melhor que no gráfico. Você consegue ver a relação de mês a mês, desde o ano passado ali, a partir de abril, até o mês passado, o mês de março, né, a distribuição do mês de março.
Então você percebe que os valores eles estão sempre em um constante crescimento, né? Fora ali o mês de maio, abril do ano passado, que foi ali na casa dos 8, depois caiu para 7 centavos, mas voltou para os 8 ali durante um bom período. E depois tornou a crescer, né? E o último agora foi de 10 centavos. Então você consegue vislumbrar aqui que o fundo está conseguindo performar muito bem, né? Aumentando seus rendimentos conforme o passar do tempo. E agora, galera, eu quero fazer aqui um paralelo, né? Eu quero mostrar o site do Trademap para vocês, onde a gente vai usar aqui a parte do portfólio para mostrar aqui de uma forma mais didática, né? Qual que é a estratégia do fundo, já que a gente acabou de falar de estratégia, né? Então aqui a gente percebe, né, que o fundo investe majoritariamente em CRIs com 73%, 14% em permutas financeiras, 12% em FIIs e outros 2% fica ali destinado ao seu caixa para aproveitar oportunidades, pagar algumas contas também, dentre outras coisas. Daqueles 12% lá que ele investe de todo o seu patrimônio em FIIs, aqui no Status Invest, novamente, a gente consegue ver a lista de FIIs que ele investe. Naquele relatório lá dá para ver também, mas eu acho de uma forma mais didática aqui no Status Invest para ver essa questão. Você até pode, por exemplo, daqui pro fundo que ele investe para analisar, para ver se é um fundo bom ou não. Tipo assim, tem alguns que a gente não investiria, né? Tem outros que sim, tem uns que não, mas beleza. E já que a gente está falando da estratégia do fundo de investimentos em FIIs, né? Daqueles 12% da sua carteira lá que ele investe em FIIs, aqui embaixo você consegue ver como que ele faz essa distribuição dentro daqueles 12%, né? Uma parte está em shoppings, uma parte é indefinido, uma parte está em imóveis industriais e logísticos, tem uma outra parte que é ali fundos de desenvolvimento, imóveis residenciais, lajes corporativas, enfim, essa aqui é a estratégia, né, de diversificação de carteira dentro de fundos, né, dentro daquela parte, daqueles 12% de FIIs, engloba essa diversificação aqui. Que vale só ressaltar que essa diversificação aqui é de setores, tá? Então, 12% da carteira total dele é destinada a FIIs, e daqueles 12% ali ele quebra partes em setores diferentes de FIIs. E aqui no Trademap, já olhando para essa parte, né, da carteira aqui dos recebíveis, a gente consegue visualizar, por exemplo, o código desse recebível, a securitizadora, quem é o devedor, emissão, série, quantidade, duração, outras coisas aqui também. Mas o que eu acho mais importante aqui dentre essas informações aqui, né, é a duração, a periodicidade, né, que a gente pode ver que a maioria aqui é mensal, tem alguns semestrais também, e também a taxa de emissão, e também o indexador, né, por exemplo, qual que é o indexador? IPCA+, CDI, IGPM, o que é? Né? A gente consegue ver aqui que a maioria dos indexadores dos recebíveis do MXRF11 são o IPCA, né? O que significa que o fundo está protegido da inflação. E a gente tem também a taxa de emissão, né? Que seria, por exemplo, assim, um indexador. Se a inflação variou X%, vai ter a correção de X%, mais essa taxa de emissão. Agora, um pouco mais para cima, a gente consegue visualizar isso aqui de uma forma um pouco mais ampla, né? Então nessa parte aqui, rapaziada, a gente consegue ver, por exemplo, o indexador, né, qual o percentual que esse indexador ocupa dentro desses ativos, né, dentro do geral dos indicadores, quem que manda, né. A gente consegue ver que majoritariamente é o IPCA com 52% e ele tem ali uma média de 8,07%. Então, de taxa de emissão no caso, né. A gente vê que o IGPM também ocupa ali mais ou menos 1%, né, com a média de taxa de emissão de 7,2%. A gente tem ali também o CDI com a sua média e os outros indicadores aqui com suas médias também. Pelo fato do fundo ter ali majoritariamente os seus indexadores, né, sendo o IPCA e ter também o IGPM ali como minoritário, a gente vê que ele está protegido da inflação. Mas a gente consegue ver também a taxa de emissão dele, que tem ali na média, né, 8%, que é muito bom. Muito bom para quem recebe, né? Porque eu não queria estar no couro de quem vai pagar essa conta aí, viu? Pessoal, nesses relatórios aqui tem muitas informações importantíssimas a respeito dos fundos, tá? Quando vocês forem investir. Então eu sempre recomendo que vocês deem ali uma pincelada, né? Olhem ali os relatórios do fundo para ver qual que é a estratégia dele, como que ele tá ali de recebíveis, qual que é a média de... Qual que é o indexador que mais tem ali porcentagem dos recebíveis, qual que é a média das taxas de emissão. Isso aqui são informações muito importantes, vocês conseguem visualizar tudo de uma forma bem ampla. Então assim, pessoal, tem muita informação importante aqui, e uma que eu senti falta aqui neste relatório do MXRF11 foi justamente o rating, né, desses ativos, desses recebíveis, né.
pra gente saber qual que é ali mais ou menos o risco desses recebíveis de inadimplência. Enquanto isso, o VGHF disponibiliza o rating, hein? De alguns só, porque de outros estão lá como não há. Meus nobres, então é o seguinte, chegou a hora de bater o martelo. Ivan, você investiria em MXRF11 ou não? Pessoal, isso aqui não é recomendação de compra, tá bom? É só a minha análise em relação ao VGHF, o MXRF. Mas enfim, chega de enrolar e eu vou investir no MXRF11. Eu gostei do fundo. É um fundo que tem crescido os rendimentos de uma forma bem relevante nos últimos tempos. E está sendo negociado com P sobre VP abaixo. Tem ali os seus indexadores, né, dos seus recebíveis indexados à inflação, com uma taxa de emissão relativamente boa também. Novamente boa para quem recebe, né? E nós está do lado de cá, então tá bom. Então não sei se você que está aí vendo esse vídeo acompanha o canal já há algum tempo. Se você não acompanha, eu te convido a se inscrever no canal. Mas recentemente eu fiz um vídeo onde eu vendi e fiz um caixa, né? Eu vendi ali a minha participação em VGHF11. Inclusive o vídeo tá no card aqui para quem quiser assistir. E esse dinheiro, né, da minha venda do VGHF11, porque ele tinha ficado caro e tal, eu vou usar um pouco desse dinheiro para aplicar aqui no MXRF11. Nossa, VGHF11, MXRF11 é tanta coisa que a gente confunde, pô. Mas pessoal, é isso. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Se pá, compartilha o conteúdo aí para ajudar o canal a crescer. É nóis, tamo junto. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu, até lá.